E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem por aí. E se no canal já tem lista falando sobre animes de aventura, esquecidos, desconhecidos, de Isekai já tem até 2 vídeos, onde todos eles você vai poder encontrar na Crunchyroll. Então, por que não uma lista de animes de romance dos mais variados estilos, onde todos eles você vai poder encontrar na plataforma da Laranjinha. E melhor ainda, todos eles tá dubladinho em português BR. E claro, como todo vídeo de indicação aqui do canal, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele like maravilhoso no início do vídeo, na descrição vai ter o nome certinho da maneira como você vai poder encontrar ele lá na plataforma. Começando com Koroshiai, um anime um pouquinho mais adulto, com um tema voltado ali para ação, tiro, porrada, bomba, crime organizado e claro, um romance, girando em torno de uma mulher chamada Chateau, que nada mais é do que uma caçadora de recompensas, totalmente séria, bem reservada, e Son, um assassino de elite com um passado bem misterioso e um interesse um tanto quanto peculiar por ela. Tudo começa quando a Chateau é encarregada de capturar o Son, mas em vez de fugir ou contra-atacar de maneira a se defender, ele começa a persegui-la com flores, presentes e até ajudando ela nas suas missões de um jeito bem violento, diga-se de passagem, se tornando um stalker um tanto incomum. O relacionamento entre os dois vai se desenvolvendo no meio disso tudo, entre as missões, quase como um caçando o outro, com tensão, provocações e uma química estranha, mas cativante. Conforme a história avança, temos os segredos do passado de ambos sendo revelados, especialmente sobre a verdadeira identidade de Son, os laços entre os dois se tornando maiores, em contrapartida, com o perigo também aumentando, precisando juntos enfrentar inimigos e encarar verdades difíceis sobre si mesmos. Claro que a lista também tem Isekai com Kanojogakou Shakutei, onde uma garota comum que, após um acidente misteriosamente misterioso, acorda em um mundo de fantasia, mais precisamente no corpo de uma personagem secundária de um romance que ela conhecia e sabe que a coitada estava destinada a morrer cedo na história por conta do seu noivado. Ou seja, agora ela também seguirá o mesmo destino se nada for feito. Sabendo disso, ela decide mudar o rumo das coisas, inicialmente fazendo algo bem inesperado, forçando um término do seu noivado que a levaria a ruínas, propondo um acordo ao poderoso, misterioso e totalmente frio e calculista Duque para fingirem estar noivos por 6 meses. A partir daí, o que era para ser apenas um contrato com ganhos de ambos os lados se transforma em uma convivência cheia de intrigas, jogos de poder e sentimentos inesperados, com a garota usando da sua inteligência e conhecimento do enredo original para tentar evitar armadilhas, manipular os eventos ao seu favor. O problema é que as coisas ao seu redor e a própria narrativa original começaram a se desviar do roteiro, revelando segredos, conspirações políticas e o verdadeiro papel do Duque na história, enquanto ela vai enfrentando as consequências de desafiar o destino tentando conquistar o controle da própria narrativa. Tonikaku Kawaii, um anime com 2 temporadas, totalmente dubladas e que eu particularmente adoro esse anime, principalmente na versão em BR, porque tem algumas piadinhas ali que eles conseguiram dar uma abrasileirada de leve e ficou sensacional. De uma história que tem um início já um tanto quanto estranho, a gente tem um garoto chamado NASA, igual agência espacial, eles até fazem piada com isso, e que se apaixona por uma garota à primeira vista, mas na situação acaba sendo atropelado e sendo salvo por ela. Encantado pela garota, o NASA se declara ali mesmo e ela incrivelmente aceita, mas com uma condição, onde eles só vão poder se envolver romanticamente e se casarem primeiro. O problema é que ele acaba apagando, vai para o hospital, acaba não encontrando mais ela, se passa muito tempo, até que do nada ela reaparece na porta da casa dele com um formulário de casamento. E assim, do além começa a vida de recém-casados, mais improvável e impossível e fofinho também, cheia de momentos engraçados e até mais salientes. Nada demais, mas um toque adulto aqui, outro ali, enquanto vamos vendo o dia a dia deles como casal, morando na mesma casa, resolvendo situações juntos, parentes e conhecidos descobrindo que agora eles estão casados, sobre o trabalho de cada um e, claro, aos poucos vamos descobrindo sobre o passado da garota, que é um total mistério e que mesmo ela não parecendo ser alguém que se envolveria tão seriamente em algo romântico, tem os momentos em que ela fica totalmente perdida de amores. Em uma vizinha de outro mundo, inicialmente com um jovem mangaka que após perder o pai tem que assumir a responsabilidade de cuidar sozinho dos 2 irmãos mais novos, isso enquanto tenta manter sua carreira
como autor de mangás shoujo. A vida dele é uma total correria até que surge uma mulher para ser a sua nova assistente. E dia vai, dia vem, ela sendo bem talentosa, gentil, vão passando os dias até que em dado momento um acidente acidental acontece onde o mangaka acaba tendo um certo contato com a mulher e lhe é revelado que, na verdade, ela é uma princesa de um povo estelar e, segundo a tradição do seu planeta, o que acabou de acontecer sela um noivado mágico entre os dois. A partir daí, temos o cotidiano do coitado indo de 0 a 100, misturando as tarefas domésticas, os prazos de mangá e a convivência inesperadamente íntima com sua nova noiva galáctica. Ao longo, o casal vai se conhecendo melhor, enfrentando os desafios da vida real e também do universo fantástico mais do lado dela, tendo aquele romance que se desenvolve de forma gradual, mais tranquilo, fofinho, com comédia e descobertas sobre o passado e os sentimentos de ambos, onde precisam decidir se estão prontos para assumir esse amor ou não. Da mesma autora do Kakou Inazuke, a gente tem o Yamada-kun to Nananin no Majo, um romance escolar mais puxado por um sobrenatural, sobre um estudante conhecido por ser rebelde por viver entediado e nem aí com as tarefas escolares. Isso até o momento em que ele acaba acidentalmente caindo da escada em cima da aluna mais brilhante da escola. Como resultado, eles trocaram de corpo, o que, além de descobrirem que ela tem esse poder e dar bons momentos de comédia, fazem até um certo acordo que beneficia os dois. Ao ficar sabendo disso, temos um cara do conselho estudantil e o único membro do clube dos estudos sobrenaturais que os recruta para o clube. Isso porque nessa escola tem uma lenda das 7 bruxas, onde 7 estudantes do sexo feminino que obtiveram diferentes poderes. Sendo assim, esse clube, que aos poucos vai recebendo cada vez mais membros, vai em busca de revelar a identidade de todas as outras bruxas, onde durante as tramas, algumas delas vão construindo um certo afeto pelo garoto rebelde, a que possui o poder de troca de corpo, por exemplo, mesmo que ela seja uma total CDF, que aparenta ser totalmente fria, mas no final não é bem isso não. E o garoto vai descobrindo que ele tem um papel muito maior nessa história e precisa fazer uma grande escolha no final de tudo sobre esses poderes. Vale lembrar que, além de ter um final até bem fechado, entre aspas, tem um bom final, já que a autora não teve medo de dizer e escolher com quem cada um vai ficar, como acontece em alguns outros animes, histórias que são cheias de personagens. Hananoi-kun to Koi no Yamai, um bem recente do início de 2024, com um romance escolar um pouco mais comum sobre uma estudante do ensino médio que nunca se interessou por romance porque ela prefere passar o tempo com as amigas, a família, sem grandes expectativas sobre o amor. Mas, sempre tem um mas, tudo muda quando ela encontra e presencia a separação de um colega e que é o grande galã da escola, mas para ela tanto faz, tanto fez. Depois disso, acaba encontrando ele sentado sozinho num banco na neve e, por pura gentileza, ela oferece para ele um guarda-chuva e no dia seguinte, ele vem com um pedido direto se ela quer namorar com ele. De início, ela meio que rejeita, por não ter lá tanto interesse no assunto, porém, embora não tenha sentimentos românticos por ele, acredita que passando mais tempo com ele, aprenderá sobre o amor. Depois, até concordando então em namorar, que com o tempo, mesmo cheia de dúvidas, lentamente começa a adentrar no que realmente significa ser uma namorada, incluindo como retribuir os gestos gentis do garoto. Agora, o maravilhoso Koi wa Sekai Seifuku no Atode, um anime muito divertido com comédia, ação, romance e outros temas no ponto, onde temos o Ranger Vermelho, que é um líder do grupo dos heróis, com a missão de proteger o mundo da organização maligna Gekko. Do outro lado, como vilões, tem, por exemplo, a temida Princesa Ceifadora, uma das líderes da Gekko, sendo ambos inimigos mortais, ou não tanto assim, já que eles estão secretamente apaixonados. O que temos na história é como isso aconteceu, e depois o decorrer de como esse romance proibido e totalmente hilário vai ter que passar por momentos bem problemáticos, onde terão de esconder de seus aliados e do mundo todo, na realidade, esse segredo, enquanto lutam por lados opostos. Entre encontros às escondidas, missões secretas e mal-entendidos, o casal vai descobrindo o que significa amar de fato alguém, já que ambos nunca tiveram uma vida comum. Desde a infância, ambos sempre foram bem fora da curva, imagina no meio romântico, porém agora demonstrando um lado novo um para o outro. Watashi no Oshi wa Akuyakurei de um anime Yuri com isekai de vilã sobre uma mulher que, porque sim, acorda no corpo da protagonista do seu otome game favorito.
Mas em vez dela se interessar pelos galãs do jogo e seguir a narrativa original, ela só tem olhos para vilã totalmente arrogante, mas absolutamente encantadora aos seus olhos. Quando entende que realmente tá naquele mundo, ela se determina a conquistar a vilã, ignorando completamente os pretendentes masculinos e começa uma jornada em busca da correspondência do seu amor na base da persistência. A questão é que a vilã tá muito acostumada a ser odiada, não bajulada por quem ela humilha, muito menos se for outra garota. E o legal é que a protagonista, ela não deixa nada por falar, ela diz tudo na cara. Como você é fofa, eu quero ficar com você, nossa, como você me odeia mesmo, né? O resultado disso é uma série de momentos cômicos e aos poucos surpreendentemente fofos por parte da vilã, ao longo da história que temos o relacionamento entre as duas evoluindo. A vilã, inicialmente irritada com a insistência da garota, começa a se abrir e revelar coisas e sentimentos mais profundos. Enquanto isso, a protagonista precisa lidar com as consequências de alterar o rumo da história original. Skip to Lou foi o segundo anime com maior nota da lista e com uma narrativa bem mais humana, contando a história de uma garota do interior cheia de sonhos e planos bem traçados para sua vida, mas ao chegar em Tóquio ela logo percebe que a vida ali é muito mais caótica e imprevisível do que ela imaginava, tanto que já no primeiro dia de aula tudo dá errado, ela se perde no metrô, tá atrasada até que um garoto carismático, super tranquilo da mesma escola que ela oferece ajuda e ela acaba aceitando. Só que mesmo ele também estando atrasado, ele não tá nem aí, já ela tá surtando. Nisso ela demonstra atitudes um tanto quanto estranhas, até mesmo durante a cerimônia de abertura, que deixam o garoto surpreso e um tanto quanto curioso sobre ela, com ambos começando uma certa amizade, no meio de outras que a garota vai fazendo, a história do cotidiano, mostrando sua autoconfiança, mal-entendidos e até pequenos fracassos escolares, enquanto também vamos descobrindo alguns segredos por parte dele, com uma sequência mais tranquila, onde a obra não se apressa em fazer eles virar um casal de uma vez, mas sim mostrar um lado mais verdadeiro, com a aproximação gradativa da dupla. Agora, por último, e até o anime com a maior nota dessa lista, o Yubisaki to Renren, mais conhecido também como A Sing of Affection, que até já foi indicado no Anime Awards de 2024 pela Crunchyroll como um dos melhores animes de romance, com uma jovem universitária surda que leva uma vida tranquila, cercada de pequenas alegrias e amigos, tendo sua rotina completamente alterada quando conhece um estudante veterano que é um poliglota e apaixonado por viagens. Apesar de viverem em mundos totalmente diferentes, nasce entre os dois uma conexão a mais, fazendo com que a história gire em torno dessa construção do relacionamento deles, que vai se desenvolvendo com mais paciência, tranquilidade, assim como alguns outros da lista, mais gradativo, não apressando os sentimentos e acontecimentos. Ele dá um certo valor a mais para cada gesto, olhar e tentativa de comunicação, principalmente quando o garoto, que nunca teve contato com a língua de sinais, se esforça para entender o universo dela, enquanto ela, pela primeira vez, se vê apaixonada e desafiada a sair da sua zona de conforto. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado da lista e, claro, encontrado um bom anime de romance que ainda não tenha visto. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!